Amém? Graça e paz, amém, queridos? Bom estar na casa do Senhor, bom estar aqui adorando ao Senhor, bendizendo aquele que reina e vive para todos sempre. Amém? Queridos, abra sua Bíblia, palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Quando o pastor Rodrigo publicou, que ia ter essa campanha, eu estava vendo, no Instagram e meu coração queimou. Eu falei com o Espírito Santo, eu queria bem ir lá pregar. E aí, eu e o Espírito Santo, E aí, quando passou-se, acho que uma semana ou duas, o Rodrigo entrou em contato e falou, tia. Quando ele falou tia, o Espírito Santo disse assim para mim, é agora. Você pode vir pregar aqui dia 12? Eu falei, com certeza. Porque era algo que eu tinha falado com o Espírito Santo de Deus. E mais ninguém. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite. Por misericórdia e graça. E ele se encontra na casa, querido. Porque desde que eu cheguei, eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. E desde quando eu confirmei com o Rodrigo que eu ia ministrar, o Senhor falou no meu coração uma palavra. E nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, para que a gente pudesse ministrar junto a palavra do Senhor. Que o nosso coração esteja aberto para ouvir o que Deus tem para falar. Essa palavra falou muito ao meu coração. E desde que o Senhor disse que eu viria, Ele me deu essa palavra. Ele falou, você vai ministrar essa palavra. E aí eu orando, falei, Senhor, essa palavra fala muito comigo. Disse, fala contigo e vai falar com todos aqueles que estarão naquele lugar. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei a sua história. Eu não sei se você está em uma estação de inverno. A única coisa que eu garanto a você é que existe um lugar especial que Jesus foi preparar para mim e para todos aqueles que o amam. Então aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, o verso é o 9. Como Jesus falou comigo nessa passagem. A palavra que o Senhor trouxe para esse lugar, igreja. Você é a igreja desse lugar. Aqui é uma nave, aqui é um templo, paredes, tijolos, cimentos e pisos. Mas quem faz acontecer, através da vontade do Espírito Santo, é você. E a palavra que o Senhor trouxe para esse lugar, na noite desse dia, que ministrou direto ao meu coração. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 2, apenas o verso 9. Igreja, presta atenção no que Deus está dizendo para vocês essa noite. Ele manda eu dizer a você, através dessa palavra, que o apóstolo Paulo estava dizendo à igreja de Coríntios, nem olhos viram. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não tem noção. Inteligência e sabedoria humana alguma consegue dizer o que Deus tem preparado para esse tempo. Você pode sentar adorando ao Senhor nessa noite. Oh, aleluia. Quando a gente lê o livro, e esse capítulo de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, Paulo, ele está falando sobre o caráter cristão. Paulo, ele define esse texto que fala sobre a sabedoria. Não sabedoria do homem,
Porque nós, seres humanos, nós humanos, nós somos limitados. Ele fala da sabedoria e conhecimento de Deus. Ele não fala daquilo que o meu olho vê no mundo natural. Porque as circunstâncias, ela às vezes nos faz perder o foco. O dia a dia nos faz perder o foco. O dia a dia faz a gente, ao invés de olhar para o alto que vem o socorro, faz a gente olhar para baixo. Mas na noite desse dia o Espírito Santo diz assim: as circunstâncias ao olho humano podem ser totalmente negativas, mas a minha sabedoria e conhecimento, os meus olhos farão eles veem o que eu tenho preparado. Paulo exorta. Eu não vim aqui, ele diz, falar de sabedoria humana. Eu vim aqui falar da sabedoria e conhecimento de Deus, que é inalcançável, inigualável. Não tem menção do que Deus tem para nós. E a gente não pode imaginar. A nossa mente não consegue chegar na mente de Cristo. A gente não consegue vislumbrar o que Deus tem. A gente vê o agora. Eu quando cheguei aqui falei, aquela luz lá fora, eu tenho astigmatismo, é um sol que está lá fora. E aí eu não consegui enxergar, falei, pastor Rodrigo. Aí fui falar com o pastor Carlos. Aí eles deram um jeito de fechar a janela. Os meus olhos veem ali. Mas aquilo que o Senhor preparou para você e para mim, os nossos olhos não enxergam. Não vai atrapalhar, querido. Deus manda dizer na noite desse dia que é para você seguir na forma que Ele tem mostrado, do jeito que Ele tem falado. Circunstâncias só são circunstâncias, estações só são estações. O que Ele tem preparado é imensurável. Mas só para aqueles que o amam. Só para aqueles que são sinceros de coração. Só para aqueles que adoram aquele que vive e reina. Só para aqueles que são humildes e verdadeiros. Pessoas com essas características, elas conseguem ter o coração segundo o coração de Deus. E eu falando com o Espírito Santo, e ele disse a mim, você vai levar alguns personagens que têm o caráter meu, que tiveram o meu caráter. O caráter de Cristo. Alguns personagens que viveram umas circunstâncias totalmente negativas. Mas eles não imaginavam o que eu tinha preparado para eles. Querida, querido, olha para o irmão que está do teu lado e diz assim, você não imagina. Diga, você não imagina. Você não tem menção daquilo que Deus preparou para a tua história. Você pode dar um glória a Deus na noite desse dia, querido? Esses personagens que eu trouxe, eles se encaixam com essa palavra. O primeiro personagem é Jó. A Bíblia já inicia dizendo assim, ó, lá no capítulo 1, no versículo 1. Bom, honesto, temia Deus. Jó. Bom, honesto, temia Deus. O homem mais rico do Oriente. Jó, ele tinha 7 filhos. 3 filhas, dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas, além de tudo isso, um grande número de escravos. Em uma conversa entre Deus e o diabo, que conversa? O diabo chegou para Cristo, para Deus e disse, duvido ele continuar te adorando
do jeito que Ele te adora. Ele só te adora assim porque Ele tem bens, porque Ele tem dinheiro, porque Ele é farto. Deixa eu tocar nele. E aí Deus disse, tá bom, vai lá. Só não toca na alma dele. Imagina comigo, Jó descendo os degraus da riqueza para a pobreza. Imagina comigo, um escravo batendo na porta dele. Aí, seu Jó, perdeu tudo. Imagina comigo o coração de Jó. Jó, aos olhos humanos dele, ele disse, eu fracassei. Aos olhos humanos e das circunstâncias, ele adoeceu, tumores no corpo todo. Aos olhos humanos, o homem mais rico do Oriente perde tudo. Jó só não sabia o que o Senhor tinha visto para ele. Sabe, queridos, a gente vive momentos que a gente diz assim, estou como Jó, estou igual a Jó. Só Deus sabe a minha dor e a minha luta. Só Deus sabe o que eu vivo. A gente só se esquece dessa palavra, que nem olhos viram. Só os olhos sobrenaturais de Deus conseguem enxergar o que Ele tem para mim e para você. Prova disso é o capítulo 42. E Deus deu tudo em dobro. Os olhos de Jó viam dor. Os olhos de Jó viam fracasso. Os olhos de Jó via escassez. Os olhos de Jó viam choro. Mas ele não imaginava que o lugar preparado para ele já estava sendo construído, já estava sendo montado. Por quê? Porque a sabedoria do Senhor, a sabedoria de Deus é inalcançável. Você esqueceu quem é Deus? Às vezes a gente esquece. Às vezes a situação é tão caótica, a dor é tão grande, que às vezes esquece de dizer, Senhor, o que os seus olhos e os seus ouvidos estão para mim, maior do que tudo isso. A gente não tem noção do poder de Deus. A gente diz assim, mas eu tenho uma mente de Cristo. Temos? A Bíblia nos ensina e diz, você tem que ter a mente de Cristo. Sabe por quê? A mente de Cristo faz a gente ouvir com o ouvido espiritual, ver com os olhos espirituais e sentir com o coração espiritual. Ah, mas sem a mente de Cristo, a gente olha com olhar natural, olhar julgador, olhar apontador, coração se tranca, a boca fala aquilo que não é para falar e os ouvidos ouvem o que não é para ouvir. Mas à noite desse dia, o Espírito Santo diz a mim e a você, eu porei olhos e ouvidos para que ouçam e vejam o que estou preparando para esse lugar. Ah, Jó, ele não imaginava. Ele não imaginava que do capítulo 1 ao chegar ao 42... Deus tinha preparado para ele era o dobro. Você vai receber em dobro. Será duplicado para aqueles que amam. Segundo personagem que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração foi José. Obediência. José, como Jó, todo mundo conhece a história. Todo mundo sabe quem foi José. O amado e favorito de Jacó.
filho querido e esperado. Aquele que tinha visões e dons. E aquele também que tinha muito irmãos. José, ele, se fosse olhar com os olhos naturais, ele ia dizer assim: eu sofro da síndrome da rejeição e do abandono, porque os meus irmãos me venderam. Eu fui para um outro lugar, eu não conhecia ninguém. Entrei em uma casa para governar, porque deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus te escolhe, onde você estiver, você vai ser notado. Falem o que quiser, não se importem. Digam o que quiser, não liguem. A unção que está sobre a tua história foi Deus quem te deu. José é esquecido, vendido, humilhado, abandonado, rejeitado. Foi para a casa de Potifar. Reinou na casa de Potifar. Mas a obediência faz a diferença aqui. Quando alguém tentar algo contra a sua vida, só diz assim: eu faço parte de um povo que vai morar no céu. Porque tem história que Deus vai escrever para mim ainda. Então eu não me contamino. Eu não me deixo iludir por palavras. A mulher de Potifar me inventou uma história. Tem gente que está inventando história a teu respeito. Mas na noite desse dia, Deus diz assim: eis que eu já estou apagando tudo aquilo que dizem a teu respeito, porque a inverdade não faz parte do povo que vai morar no céu. José podia ter dito assim: para mim acabou. Foi preso sem motivo algum. Ficou no cárcere. Mas sabe o que me chama a atenção em José? Mesmo no cárcere, ele servia. Mesmo no cárcere, ele ouvia alguém. Mesmo no cárcere, ele deixava com que a obediência fosse a luz da mente dele. Mesmo que eu e você estejamos em algum cárcere, ou do medo, ou da insegurança, lembre-se, o cárcere também é lugar de servos. José ficou aquele período esperando com que alguém lembrasse dele. E José tinha todos os motivos para dizer: não quero mais esse Deus. Eu fui rejeitado. Eu fui abandonado. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O que não chegou no ouvido de José, o que não chegou como boa notícia para ele, lá no céu, Deus já tinha dito: eu tenho um lugar especial para José. De escravo a governador. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os seus ouvidos podem não estar ouvindo no mundo espiritual que Deus está dizendo assim: e eu te colocarei em lugares altos, e eu honrarei a sua descendência, e eu farei em você e darei vestes novas, e eu farei desse local um lugar de rios de águas vivas. E eu trarei um novo povo. E eu farei o que prometi. Porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus fez e preparou nesse lugar para aqueles, atenção, para aqueles que o amam. Terceiro personagem, Mefibosete.
o esquecido. Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, ficou aleijado aos 5 anos de idade, porque ele estava correndo dos assassinos do seu pai. Mefibosete foi parar em Lodebar. Lodebar, lá na casa de Maquir. Lodebar era uma cidade desértica, sem água, sem pastagem, localizada em Gileade, do antigo Israel. Era considerada um gueto, e seus habitantes eram mendigos e doentes. Neto de Saul, esquecido. E ele cresceu ali, naquele lugar sujo, sem água, não andava. Foi criado por um escravo. Foi criado por alguém que ele não tinha afinidade, mas que passou a ter. De vestes de príncipe a vestes de mendigo. O que suscitava no coração de Mefibosete? Dor, vergonha, tristeza. Porque certamente a mente dele lembrava: mataram meu pai, mataram meu avô, e do palácio eu vim para o gueto. Ele não imaginava o que tinha no coração de Deus para ele. Você não imagina o que tem no coração de Deus para você. Fátima, mas eu estou passando uma dificuldade tão grande. Você não sabe o que Deus preparou para você. Fátima, as circunstâncias e a vida e o dia a dia me importunam. Eu vou desistir. Você não sabe o que Deus preparou para você. Às vezes a nossa porta bate a dor, a vergonha, a mentira, a escassez. Às vezes bate na nossa porta o luto. Mas a gente na hora não sabe, não lembra do que Deus tem preparado para a gente. Mefibosete jamais poderia imaginar que um dia alguém ia lembrar dele. Davi tinha uma aliança com Jonatas. E essa aliança perpetuou. E por causa dessa aliança, um dia, ele chega para o escravo e diz assim: Ziba, existe alguém da linhagem de Jonatas? Deixa eu dizer uma coisa para você. O céu está lembrando o teu nome. Tem linhagem espiritual e de rei e rainha na sua história. Foi orado pela família. E eu escutava quando alguém dizia: abençoa os meus descendentes, abençoa os meus descendentes. É linhagem sacerdotal. Ninguém vai se perder. Os nossos olhos veem o quê? Estão perdidos. Estão afastados da casa do Senhor. Estão enfermos espirituais. Ninguém vai se perder da linhagem de Deus. E a Bíblia me diz isso. Quando Davi faz essa pergunta para Ziba. E ele diz: tem. Mefibosete, filho de Jonatas, da linhagem de Saul, neto dele, vai buscar. E eu fico imaginando a cena, porque o coração de Mefibosete já estava totalmente desalinhado. Cresceu ali.
viveu ali. Comia resto de comida. E eu fico imaginando quando aquela carruagem entrou na cidade adentro. É a carruagem do rei Davi. O que será que ele veio fazer aqui? Ele mandou quem aqui? Aquele escravo desce. Olha para Mefibosete e diz: você é Mefibosete? O rei lembrou de você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não sabe o que Deus colocou no coração dele para você. Você não imagina, porque da mesma forma que aconteceu com Mefibosete, está acontecendo na noite desse dia, comigo e com você. Do gueto para a mesa do rei. Porque a partir daquele momento, Mefibosete tinha uma cadeira sentada, guardada do lado da cadeira do rei Davi. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Pensamento então não chegou para Mefibosete. Deus manda dizer na noite desse dia: aquieta a tua alma, porque você está sendo lembrado no céu. Está doendo, está sangrando, está chorando. Muitas das vezes desesperando. Mas você vai sentar na mesa. Você vai comer da comida. Você vai viver o que você nem imaginou. E em quarto lugar, eu já estou caminhando. Eu falo de Jesus para conosco. Eu disse: Espírito Santo, eu trouxe esses personagens, tem mais algum? Tem Jesus que quer falar com essa humanidade. Que a sabedoria deles é limitada. E o conhecimento deles também. O que me chama a atenção quando eu cito esse versículo, e eu vou citar de novo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu me deparo com a seguinte questão: imensurável o segredo do céu. Imensurável. Inimaginável o que Ele tem preparado para nós. Não podemos conhecer a mente do Senhor. A gente não pode conhecer quando Ele planeja algo extraordinário para nós. E Ele, Deus, preparou. Sabe quem Deus preparou para nós? Para a nossa humanidade, para a nossa geração? Seu Filho Jesus. Humanamente falando, a terra está perdida, gente. Humanamente falando, a gente não tem salvação. Humanamente falando, se a gente depender do homem, a gente não vai conseguir. Se a gente depender da gente não consegue. Mas à noite desse dia, o Espírito Santo diz ao meu coração: não é na sua dependência e nem na dependência do homem. Não é na inteligência humana, é na minha inteligência. Eu preparei Jesus. E eu perguntei ao Espírito Santo: tá, preparou Jesus? Preparei Jesus para que a graça pudesse alcançar a humanidade. Preparei a morte para que a vida acontecesse. Preparei a cruz para que o mundo fosse salvo. Sabe o que está acontecendo com a gente? A gente está esquecendo dessa aliança. Mas ainda assim, Ele ainda diz: para aqueles que me amam.
cruz foi total preparo para que a gente pudesse. A cruz diz para mim, está pago. E a gente fica com medo, e a gente fica preso, e a gente diminui Deus, às vezes dá uma legalidade enorme para o nosso inimigo. Sabe quando a gente faz isso? Quando a gente ouve o que não é para ouvir. Quando a gente fala o que não é para falar. E quando a gente sente o que não é para sentir. A nossa mente vareia. Uma frase que diz na psicanálise, a mente mente. E tem gente se perdendo na mente. Você esqueceu que nem olhos viram. Ainda não chegou para a gente ouvir. Não penetrou no coração o que Deus preparou para mim e para você. É fato que jamais a gente ia imaginar como é o céu. Paulo, quando traz essa palavra para Coríntios, está dizendo, vocês não têm noção do que está sendo preparado, do que foi preparado. A morte não foi em vão. Cristo ressuscitou. E pelas pisaduras dele, eu e você somos sarados. A gente se perde nesse mundo. A gente dá uma legalidade para a gente. Já viu como a gente é? Eu posso, eu faço, eu digo. Eu resolvo. Não. Aquele que pagou o preço faz. Aquele que pagou o preço pode. Aquele que pagou o preço resolve. Sabe a minha garantia aqui em Romanos 18? Romanos 8, 18 diz assim, ó. Porque para mim tenho certo que as aflições deste tempo presente. Digam, não se compara. Está passando aflição, eu sei. Está chorando, eu também. O Espírito Santo de Deus diz na noite desse dia, eis que eu fico ao seu lado com um potinho, sim, colhendo as suas lágrimas. E eu vou transformá-la em pingo de ouro. Aí eu fui entender o que era isso. Sabe o que é pingo de ouro? É honra. É verdade. Porque os meus olhos e os meus ouvidos, e não chegou ao meu coração, o que Deus preparou para mim e para você. Humanamente falando, eu paro por aqui. Humanamente falando, eu não ando mais uma milha. Mas na sabedoria de Cristo, eu continuo andando. No conhecimento de Cristo, eu continuo caminhando. Para onde? Para o lugar aonde eu nem imagino. As aflições não podem nos parar, queridos. Momentos de tempestade só são tempestades. E o barco balança para lá e para cá. E o dono do vento está dizendo, mas sou eu. Sou eu que preparei, fui eu que preparei. Calma, você vai viver aquele preparo que eu fiz. Jó, José, Mefibosete, a humanidade, eu, você. A gente às vezes vive um momento de desespero. Mas na noite desse dia Deus está dizendo o mesmo alívio que eu dei a José quando ele se deparou com os irmãos. E quando ele disse, manda buscar meu pai. Aquela paz que entrou no coração dele fez ele entender, um dia eu vou conseguir viver
o que Deus preparou para mim, mas não aqui, lá no céu. Eles vivenciaram o caos. Às vezes a gente vivencia o caos. Mas para nós também não é o fim. Eu gostaria que você ficasse de pé na noite desse dia. Ministério de Louvor, por favor. Fica de pé. Você que pode. Não é o fim. Para nós, existe um céu, querido. Preste atenção. Morte e choro. Vai ter mais não, gente. Tristeza e dor, humilhação, inverdades, traições, mentiras, vergonhas, intrigas. Nunca mais. Jesus preparou um lugar para a gente. Nossos olhos não podem ver. Nossos ouvidos, eles não podem ouvir. Não chegou no nosso coração ainda. Como é imensurável o céu. Calma. Vai passar, irmão. Vai passar. Irmão, vai passar. É só uma nuvem. Até porque o dono da nuvem preparou um lugar para a gente. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você lembrasse dessa palavra. Eu queria que você guardasse na tábua do teu coração 1 Coríntios 2:9. Especialmente. Olha como que Jesus cuida. Está escrito, gente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem, que eu tenho preparado para aqueles que me amam. O que o olho não viu, nem ouvido ouviu. É noite de reflexão. Deus tem preparado para você. E é muita coisa, eu tenho certeza disso. O que não chegou ao coração do homem, os segredos que não foram revelados. Ele é o homem que dos segredos. Deus tem preparado. A gente ainda não está preparado para ele dividir esse segredo da gente, não. Primeiro a gente tem que ter o caráter dele. O que Deus fez até nos resta agradecer. Agradeça. Mas a fé é a certeza do que não pode se ver. A gente não vê, não. Não limite a sua fé. A fé nos leva a crer que coisas maiores virão. Você não imagina o que Deus irá fazer.
noção da fé que Deus está movimentando em você, não é? Tem gente que a mente está variando lá fora. Tem gente que diz assim: não acredito mais. Tem gente que diz: não vai acontecer. Meu Deus. Tem gente que diz que eu estou vivendo aos meus olhos. Deus está dizendo hoje: levanta, morto. Abaixa, andarabai. Porque eu não te fiz para ficar prostrado. E quem falou que hoje é o último dia, assim diz o Senhor: ei, homem, ai, namassurabianda lá, vejo eu o teu coração, e eu não dei ponto final na história. Eu não mandei arrumar mala alguma. Está conjecturando embora, por quê? Esqueceu do que te prometi, não foi? Ainda labiai. Mas eu sou Deus que não minto. Meu Deus. Amade, ai, que a minha nabaçu. Eu escrevi, eu fiz, eu ordenei, e eu promoverei. Assume e vai. Namade que anda lá abaixo. Raiz e raízes. Só fica quem tem raiz. Não tema, lá mais. Eu estou preparando um novo tempo, um novo momento, uma nova história. Amai de que ama lá baixo. Apenas permaneça sob minha palavra. Milagres acontecerão. Acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Diga que coisas maiores virão. milagres Acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Diga novamente. Que coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Tem um céu pra gente. Tem um lugar separado para cada um daqueles que o amam. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe essa igreja. Amém. Deus te dê muita saúde. Muita saúde. Obrigado. Meu Deus! Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Assim a bênção de Deus sobre a tua vida.
Deus te abençoe, rica e abundantemente. Glória a Deus.